o Veiga, sofreu um pouquinho, mas acabou fazendo o que todo mundo esperava, né? Sem dúvida alguma, né? O Palmeiras entra como um favorito, assim como um Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas muito interessante a gente falar que mesmo não jogando bem, como essa equipe do Palmeiras consegue vencer, né? Consegue ser superior. O início do jogo foi muito bom, botando intensidade, mas depois não... Acabou dando espaço para o Cuiabá empatar. A gente viu o Davidson jogando, né? Inclusive tem história com o Palmeiras. Mas depois, com as alterações que o Abel acabou fazendo, acabou funcionando. Acho que isso fica o recado, né? Dessas peças que entram no decorrer do jogo e conseguem entregar uma coisa interessante. O Rios é um, o Lopes é outro, né? O Vanderlan que entrou como titular. Olha o gol dele aí, Aline. E é um jogador que vem acrescentando bastante, inclusive. Vamos falar também dessa fase do Flaco Lopes. 4 gols em 4 jogos seguidos. Tá muito bem. Tá bem. Ritmo de jogo, né? Ele vem tendo isso. Chegou ano passado, eu acho que é importante a gente frisar uma coisa. Ele é uma peça que é diferente das outras quando faz essa função de centroavante. É um jogador que tem muita presença diária. É uma opção, uma alternativa para quando, de fato, o Abel precisar desse jogador, ele está presente. Que bom que ele vive um momento bom. Falou em Abel, Abel que já tomou 46 cartões, 46, gente, desde que chegou ao Palmeiras. Foi a 7ª expulsão dele agora. O que acontece com esse homem, Aline? Precisa segurar um pouco ali a emoção? Karine do céu, não sabemos. O que a gente sabe é o seguinte, a tolerância está menor. Não só ele, né, acabou sendo expulso, como também o Barbieri foi expulso, mas o Barbieri não, o treinador do Vasco. Mas realmente a tolerância vai ser diferente com os treinadores, né? A CBF já vem colocando isso aí como uma nova regra. Complicado. Precisa aqui, ó, pensar no mental, né? Falou da esposa, inclusive, né? Ai, ai. Ó, outro destaque desse jogo foi a homenagem ao Rei Pelé. É o primeiro Brasileirão desde que ele nos deixou. E ontem no Allianz Parque houve um minuto de aplauso com a presença da filha Flávia e do neto Arthur. Nunca é demais homenagear o rei. Viva o Pelé! Incrível, né? Em todos os jogos que a gente viu foi algo muito marcante e foi o maior jogador realmente da história do mundo. Temos que exaltar o rei sempre. Agora, olha só, ontem teve jogo em Bragança, mas estava aparecendo Braga, lá de Portugal, sabe? Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. E aí, Brasileirão começou, hein? E começou sem novidade, com o Palmeiras vencendo e com o Abel Ferreira sendo expulso. O Hendrick fez 1-0 logo de cara. Mas depois, gente, olha, eu sou fã do trabalho do Abel Ferreira. Abel Ferreira, para mim, se não é o maior treinador da história do Palmeiras, é do século XXI disparado o maior treinador. O segredo desse time é ele. 8 títulos. O homem tá na história. É um monstro. No Palmeiras é um monstro. Mas o Abel precisa se controlar mais. O Abel se perde muito fácil. Contra o Cuiabá, Palmeiras venceu de 1-0, jogo em casa, uma falta boba de meio de campo, ele deu aquele piti todo e foi expulso. 7ª expulsão do Abel, o Abel foi mal nessa. O grande destaque para mim do Palmeiras foi o Flaco Lopes, que além de ter feito gol, jogou muito, e ó, critiquei pra caramba, mas tá jogando bem. Amigo ligado aqui na Placar TV, o Palmeiras começou muito bem a trajetória dele no Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-1 em casa sobre a equipe do Cuiabá. Gols de Hendrick e Flaco Lopes e, portanto, larga com o pé direito na competição em que busca o bicampeonato consecutivo, algo que não ocorre desde 93, 94. Palmeiras é o atual campeão desta competição. O placar não traduziu o que foi o jogo. Palmeiras poderia ter tido uma vitória mais elástica, principalmente com algumas chances perdidas no segundo tempo. Destaque de novo para o Hendrick, que fez um grande primeiro tempo, assim como o Dudu numa grande partida individual, o Arthur ainda se alinhando com a equipe, o Flaco Lopes novamente com muita confiança, 4 gols em 4 jogos com a camisa do Palmeiras em sequência, portanto mostrando que desta vez começa a ganhar muito mais confiança, cancha e moral com o técnico Abel Ferreira, que foi expulso merecidamente inclusive. O Abel reclamando demais com a arbitragem ao longo do primeiro tempo, tudo bem que o time do Cuiabá estava picando o jogo, mas nada justifica toda a agressividade do treinador à beira do campo com reclamações que foram justamente punidas com o cartão vermelho. Tem que se controlar o Abel. Expulsão infantil e que justamente depois da expulsão do Abel, o Palmeiras acaba levando o gol no empate porque o time se desestabilizou dentro de campo. No segundo tempo, poupou alguns jogadores já visando o jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores no meio da semana, como o Zé Rafael, como o Gabriel Menino, o próprio Hendrick, o Flaco Lopes deixaram a partida para as entradas do
do Breno Lopes, também do Navarro, Luiz Guilherme e Richard Rios, esses dois entraram de novo muito bem, Richard Rios se mostrando uma boa opção para o segundo tempo, e o Luiz Guilherme, que é uma das joias da academia, quem sabe sendo uma opção ali no meio campo do Palmeiras, podendo ser um jogador muito bem utilizado no segundo tempo, fez uma jogadaça que quase nasce o terceiro gol do Palmeiras, terceiro gol que o Palmeiras fez, inclusive com o Breno Lopes nos acréscimos, mas como no começo da jogada o Rafael Navarro participou de forma impedida, portanto o lance foi anulado, o gol não foi validado e o Palmeiras manteve apenas o 2-1, mas que mesmo assim faz com que a equipe se coloque como uma das favoritas ao título desta competição, mesmo com o elenco reduzido em relação à temporada passada, o Palmeiras buscando ainda outras alternativas e principalmente a maturidade de alguns jovens jogadores como esse próprio Luiz Guilherme, que é um talento nato. Palmeiras agora volta as atenções para a Libertadores, competição em que estreou com derrota em La Paz contra o Bolívar, portanto, obrigação de vitória para o Palmeiras neste meio da semana, para quem sabe respirar num torneio em que também é um dos postulantes à taça. O Abel fala que não falou nada demais, que foi expulso porque foi incompreendido ali, Breiler, mas a súmula tá assim, ó. Após ser informado pelo árbitro assistente número 1, expulsei diretamente o senhor Abel por sair de sua área técnica em direção ao árbitro assistente número 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras: que arbitragem de M. O Abel disse que depois queria ver a súmula porque não tinha dito nada. Ele agora... E ali, o que pega nisso daí, e o que depõe muito contra o Abel, é que a reclamação é assintosa. Mesmo que ele não tenha dito nenhum palavrão ali, nenhuma ofensa, ele está, de certa forma, desafiando a autoridade do árbitro. Então, ao discutir, ao sair da área técnica dessa maneira, algo que o Abel faz muito, ele dá munição para um árbitro que queira não adotar tolerância zero, como ele falou. Fora da área. Ele tá peitando o cara quase. E agora há uma determinação da CBF para que os árbitros coíbam esse tipo de comportamento. E aí a gente vai precisar ver com lupa, de fato, como os árbitros, se esse padrão que serviu para o Abel, e a gente já cansou de ver reclamações desse tipo, não só do Abel, mas de vários técnicos no futebol brasileiro, reclamações assintosas, o Diniz já reclamou, Renato Gaúcho, Mano Menezes, a gente pode fazer uma lista extensa, o Sampaoli que está voltando agora. É sempre os mesmos. Então, e aí vale até a atenção para os treinadores a esse comportamento. Vão precisar mudar. Tem dois lados também essa história. Eu até concordo um pouco com o Abel, que às vezes a gente tem arbitragens muito fracas no futebol brasileiro. Você ali acaba reclamando de alguma maneira. E muitos árbitros também têm aquela síndrome do autoritarismo, né? Não pode conversar, não pode questionar. E aí podem até abusar dessa determinação de tolerância zero para não aceitar questionamento. E o árbitro pode ser questionado. Há essa via de diálogo. O que não pode acontecer é a forma assintosa, cruzar as fronteiras, passar a linha. E ali o Abel passou literalmente. Ele vai para cima do árbitro, ele questiona de uma forma muito evidente, e isso, mesmo que ele não tivesse dito o palavrão ali, ele já daria elementos suficientes para o árbitro expulsar. Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a vitória do Verdão sobre o Cuiabá, 2-1 no Allianz Parque, os gols da partida marcados pelo Hendrick e o Flaco Lopes, e o Palmeiras estreou bem aí na competição, 3 pontos importantes, e agora foca na Libertadores da América, no meio de semana já tem partida, Palmeiras que não começou bem, né? Perdeu para o Bolívar lá em La Paz, e vai buscar aí um bom resultado dentro de casa para embalar também na Libertadores, né? Palmeiras que é o atual campeão brasileiro, já largando bem no Campeonato Brasileiro para buscar o bicampeonato, e o Palmeiras está muito forte e tem condições de brigar por todas as competições esse ano. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.